A paz do Senhor Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 18, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. No devocional de hoje, aprenderemos formas que Deus trabalha e que Deus fala, e como somos tratados, o cuidado de Deus conosco. Cuidado, punição, restauração, tudo isso. Todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e uma oração, todos os dias. Vamos lá? Primeiramente, vemos aqui a forma com que Deus fala com o profeta, com que Deus fala com o homem. Deus diz para o profeta: levanta e vai a uma olaria. Levanta e vai à casa do oleiro. Aprendemos aqui que Deus, ele tem formas diferentes de falar com as pessoas. Era um profeta. Deus poderia ter dado uma visão, poderia ter dado um sonho, poderia ter falado aos ouvidos dele, mas Deus manda ele ir a um local onde se trabalhava com vasos. Chegando lá, o profeta observa o oleiro trabalhando. E quando o oleiro está trabalhando, ele observou que um vaso caiu e quebrou, soltou, desmontou da mão do oleiro. Então Deus dá para ele ali uma mensagem. Deus mostrou para ele, olha só a pedagogia de Deus. Deus mostra ele, Deus faz com que ele levanta e sai de onde ele estava e vai a algum lugar. Isso já gera uma expectativa, isso já gera uma atitude. Deus faz com que ele observe o trabalhar do oleiro e agora Deus fala com ele para completar a mensagem divina. Ele chegou e começou a observar que o oleiro trabalhava sobre as rodas, ou sobre as rodas o vaso. Colocava-se o vaso em cima da roda, ele ia girando e o oleiro ia modelando esse vaso. Aqui nós vemos a forma ou formas que Deus trabalha, porque daqui a pouco veremos que o barro é comparado ao ser humano, o Deus é comparado ao oleiro. E as rodas é a forma com que Deus modela o ser humano, com que Deus trabalha na vida de cada um. Então, o barro ali somos nós somos o barro. O oleiro trabalha com as rodas é as formas com que Deus trabalha em nossa vida. Algumas das vezes, Deus faz com que algo aconteça em nossa vida e não entendemos porquê, mas é o trabalhar de Deus. Ele está trabalhando e ele sempre trabalha de uma forma poderosa e sobrenatural. Ele trabalha até mesmo no silêncio. Então é importante entendermos o trabalhar, o agir e o operar de Deus. Se tratando de barro, o barro não tem controle sobre o oleiro. O barro não modela o oleiro, é o oleiro que modela o barro. Então não tem esse negócio de você colocar Deus na parede, dizer que quer, que não aceita, que exige, que manda. Isso não funciona com Deus. Algumas pessoas mal intencionadas ou mal informadas ou despreparada intelectualmente no sentido bíblico vai dizer que você tem que exigir de Deus, que tem que dizer para Deus que você não aceita. Barro não tem disso. Nós somos barro. Nós não decidimos nada. Tudo está nas mãos do oleiro. Sabemos que o cair do homem, mas Deus levanta, entre outras passagens bíblicas. Mas é importante lembrar que esse vaso, ele caiu, ele desmanchou, e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Tem muitas pessoas que caem diante de Deus, e você fala assim: olha, como pode fulano de tal ter caído? Era tão abençoado, era tão fervoroso, era isso, era aquilo outro, e caiu. Aqui está uma diferença muito grande. Esse vaso quebrou da mão do oleiro.
quando você é quebrado na mão do oleiro, saiba, o oleiro vai te restaurar, o oleiro vai te restituir. É diferente daquele que está longe dos caminhos do Senhor. Mas aqui não, é um trabalhar de Deus. É Deus agindo em nós. É Deus agindo sobre o barro. E vemos então aqui no versículo 6 que eu vou ler: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro da mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. A profecia é para Israel, mas aprendemos a forma com que Deus trabalha, com que Deus age. Do mesmo jeito que Deus perguntou para o profeta: eu não posso fazer com vocês, com a casa de Israel, do mesmo jeito que o oleiro fez com o barro? Eu poderia perguntar: Deus não pode fazer conosco da mesma forma que ele fez com a casa de Israel? Então fica aqui uma dica: o mesmo Deus que quebra ou que deixa o vaso desmontar das mãos dele, é o Deus que pega os cacos e refaz novamente. E a grande dica de hoje: se você quer uma mensagem de consolação, saiba, o oleiro não desistiu do barro. Ele pegou os cacos, ele pegou o resto e fez um novo vaso. E se você precisa de uma repreensão, saiba, o mesmo Deus que faz o vaso, ele desmonta, ele quebra, ele pune para fazer novamente. Deixe o seu comentário, curte, comente, compartilhe. Esse devocional é postado aqui na internet por sua causa. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais essa rica palavra e que o Senhor possa nos fazer a conhecer-te a cada vez mais. Que nós venhamos, meu Pai, crescer na graça e no conhecimento. Abençoe todos os que estão orando comigo. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer presença nessa casa, nesse lar, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.